Olá, galera, tudo certinho? Estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Hoje um pouquinho diferente. Vamos para a correção dos simulados, né? Vocês já têm acompanhado durante essa semana no EducaPR a correção de algumas disciplinas, só que agora nós vamos para de filosofia. Sejam todos bem-vindos para mais esse momento assim tão especial. E aí, como foi o seu simulado? Você acha que tirou boas assim, não é nem nota, né? Conseguiu acertar algumas perguntas, deu para fazer tudo direitinho, estão prontos, animados para o Enem. Olha aí, hein? O simulado é exatamente para que você possa, assim, criar essa expectativa, possa ver aonde pode dar uma melhorada. Teremos ainda algumas aulas pela frente para que você possa adquirir mais conhecimento, para que vocês possam se preparar melhor para esse momento do Enem, tá bom? Não esqueçam de irem até as redes sociais do EducaPE, se inscrevam, participem junto conosco. Também vocês podem ir à minha rede social, @marconi1977. Lá você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas. Nós podemos esclarecer um pouquinho mais a respeito dos assuntos que caíram ali no simulado, dos assuntos que cairão também, que podem cair também no Enem, já que temos ali a relação dos assuntos mais comentados, aquelas que são mais utilizados na área ali das avaliações, e você pode entrar em contato conosco, fique à vontade, estamos à sua disposição, porque aqui o que nós queremos é que você cresça, aprenda, desenvolva cada vez mais, tá bom? Vamos lá? Simulado, vamos às respostas, vamos ver algumas questões, vamos tirar algumas dúvidas. Pronto, juntos, para a correção do nosso simulado de filosofia. Vamos à primeira pergunta ali, de filosofia? Muito bem. Porém, um pouquinho antes, deixa eu lhe responder uma pergunta. Por que eu preciso aprender filosofia? Por que eu tenho que estudar isso, professor? Eu digo o seguinte, que a filosofia tem um objetivo bem prático de ensinar a cada um de nós a busca, ao questionamento, a fazer com que a nossa mente possa se abrir para entendermos questões da vida, questões do nosso cotidiano, questões que nos ajudarão a olharmos para o mundo de uma forma diferente. Então, quando você aprende, quando você desenvolve a sua mente na filosofia, você não só estará pronto para questões relacionadas à própria disciplina em si, à própria visão filosófica, mas como também um olhar para questões de várias outras ciências, várias outras disciplinas, como é o caso de biologia, de matemática, se você quer ser um engenheiro, que você quer ser um agrônomo, se você quer fazer parte dos times, do melhor time, na verdade, do mundo, que é o time dos professores. Sejam bem-vindos, porque é para isso que vai servir a filosofia, fazer com que você abra sua mente em relação ao conhecimento. E falar em conhecimento, olha, uma dica aí para a galera do terceiro ano, conhecimento são dos 5 assuntos que mais caem no Enem, no contexto da filosofia. Dá uma olhadinha também nesse assunto, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá pelo Instagram. Mas vamos lá. Vamos à nossa primeira questão? Muito bem. Aqui você vai ver uma caricatura, né? Uma charge a respeito de algo bem importante, para que nós vamos agora ver a charge. Vamos discutir um pouquinho a respeito dela, e ali ele pede pelo seguinte: a questão vai nos pedir que nós possamos entender qual é o pensamento, qual foi a memória recuperada pela autora, certo? Então vamos dar uma olhadinha ali na charge? Muito bem, vocês podem ver aí a imagem, ela diz o seguinte: essa sou eu, o primeiro quadradinho, essa sou eu com 10 anos de idade, em 1980. Né? Talvez alguns de vocês, talvez não, né? Alguns de vocês não eram nem nascidos ainda, eu acho que só nossa amiga aqui da Libras aqui, Roberta, nessa época já era nascida já, né? O meu chefe ali, eu também já era nascida, apesar que era bem novinho. Acho que, chefe, acho que só a Roberta que era mais velhinha, né? Assim, né? Dos três. Tinha um ano, ó, tá vendo? Então ela é a mais velha mesmo. Não, vamos lá. Mas vamos embora. Ela coloca aí, eu tenho 6 anos, essa sou eu com 10 anos.
No segundo quadrado, ela vai falar assim: e essa é minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. E ali ela começa a falar quem são as pessoas que estão na foto, que são Golnaz, Manhid, Marim e Mina, certo? São as três pessoas, as pessoas estão ali. Em 1979, aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. E no último quadrado diz assim: então veio em 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. E ali aparece a mãe dela com o véu e a entrega diz assim: toma minha filha, ok? Você já deve estar assim nos últimos dias, vocês devem ter visto aí os conflitos que tem ali na região ali do Oriente por causa da obrigatoriedade em relação ao uso do véu. Ok? E aqui essa autora, em um livro escrito em 2007 pela editora Companhia das Letras, ela traz ali um episódio da sua vida em relação ao uso também do véu. Então ela pergunta, a pergunta é: a memória recuperada pela autora apresenta a relação entre o quê? Letra A. Você acha que ela fala aqui sobre o conflito trabalhista e o engajamento sindical? Tem alguma coisa aqui em relação ao sindicalismo? Isso lembra uma coisa interessante, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, se não me falha a memória, as aulas da galera do segundo ano, que eu tenho lá uma aula no EducaPE de filosofia sobre movimentos sociais, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de conflito trabalhista, engajamento sindical, a importância dos movimentos sociais, né? E o porquê de ser necessário desse engajamento, dessa busca, né? Ou dessa luta em relação às pessoas que são exploradas, ok? Vamos lá, letra B, organização familiar e proteção à infância. Será que é isso? Centralização econômica e pregação religiosa. Aí me lembra um pouquinho a questão da filosofia da religião. E principalmente ela se torna muito mais forte, a filosofia da religião, quando você pega um pouquinho ali da Idade Média, dá uma olhadinha lá. Inclusive, quando você for estudar essa questão do conhecimento, dentro do contexto da filosofia, vai ser comum você passar um pouquinho nessa filosofia medieval ali em Agostinho e outras, tá bom? Então vamos lá. Estrutura educacional e desigualdade de renda. Olha, isso aqui me lembra algo bem importante quando se fala de desigualdade de renda. Eu acho que o professor Hugo vai falar um pouquinho mais sobre isso na questão da sociologia, mas é inevitável nós falarmos naquele olhar do grande filósofo e sociólogo Karl Marx, naquela luta contra o capitalismo, na verdade, né, para que todos pudessem ter os mesmos salários, as mesmas vantagens, né, em relação ali à Revolução Industrial no século XVIII. E a letra E, a transformação política e a modificação de costumes. Veja que no início ela fala sobre quando ela estava em 1980 e depois que houve ali o que ela chama, né, o que a história chama de Revolução Islâmica, e veio ali a modificação de um costume onde as pessoas tiveram que, a partir do momento, principalmente as mulheres, claro, tiveram que usar agora um novo instrumento, um novo vestuário, na verdade. Mas vamos lá, sobre o que essa charge fala para nós. Muito bem, eu vou dar para vocês, deixa eu ver, 10 segundos. Quem acertar, quem mandar a resposta certa para o meu Instagram, que está ali, ó, @Marconi com I 1977, a nossa grande amiga aqui, Roberta, disse que vai lhe dar um chocolate de presente, viu? Para quem acertar, né? Né, Roberta? Muito bem. O que ele fala aqui? Uma coisa que você precisa atentar numa pergunta como essa, lembre-se que quando a gente fala do Enem, nós vamos falar sobre o quê? Sobre duas coisas que são necessárias você entender em provas como essa do Enem, principalmente na questão filosófica. Na verdade, 3 coisas. Primeiro, é primordial a interpretação do texto,
não é necessário que você entenda o que ela ali quer transmitir. Isso é importante, você olhar o enunciado. Segunda coisa que é imprescindível na hora de responder, que é a questão do pensamento lógico, e muitas vezes a resposta está dentro da própria pergunta, dentro do próprio enunciado. E o terceiro ponto é que dentro de um contexto filosófico, um assunto sempre vai puxar o outro. Coloque essas três coisas aí na sua mente na hora de responder as suas avaliações, tá bom? As suas avaliações tanto da sua escola, externas e aí esse simulado que vai lhe ajudar ali nesse olhar para o Enem. Muito bem, aqui é necessário que a gente pense um pouquinho naquela questão da política e do poder. Tem uma aula do Educapé sobre isso, hein, galera? Eu fiz algumas semanas atrás, dá uma olhadinha lá. Política e poder. Nesse contexto do poder, o que é que acontece? Uma coisa essencial quando se fala sobre poder é que ele é, como vocês podem ver aí nos slides, a capacidade que A tem de influenciar o comportamento de B. E ao ponto, ou vindo o B, agir de acordo com a vontade de A. Por quê? Vejam que ali nós encontramos duas palavras que são essenciais, vamos chamar de palavras-chave. Primeiro, influência. Aquele que lidera tem o poder de influenciar, aquele que tem o poder tem a capacidade de influenciar, porém, aquele que é liderado, aquele que é levado à submissão daquele que tem o poder, passa a agir de acordo com a vontade daquele que o domina. Professor, domínio, sim, porque dentro do pensamento filosófico, o poder tem a ver com o domínio. Certo? São duas palavras que estão ali muito próximas. Então, atenção na hora que você identificar. Vamos voltar lá à imagem? Nessa imagem que foi aqui retratado, né, nessa charge, você acha que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse domínio, essa busca para que aquele que é liderado venha a obedecer aquele que está a liderar? Segunda questão aqui que a gente precisa dar uma olhadinha. O poder pode existir, mas não ser exercido. Então, ele passa a ser, portanto, uma capacidade ou potencial. Uma pessoa pode ter poder e não utilizá-lo. Porém, todos aqueles que estão no poder, eles passam normalmente a ter um domínio, a exercer esse poder com toda a sua veemência. Aí agora, vamos voltar aqui. Dentro desse pensamento da filosofia política, dentro desse pensamento do exercer poder, do domínio, e é claro, uma coisa que eu quero que você entenda sobre a questão do poder, dá uma olhadinha aqui para mim, certo? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Primeira coisa sobre o poder que nós já falamos aqui, poder na filosofia tem a ver com domínio, certo? Segunda coisa, se eu tenho poder e você vai agir, e aquele que está sendo, digamos assim, dominado, né? Ele passa agora a fazer o que eu quero, então eu posso alterar os costumes, eu posso alterar as regras, eu posso dizer o que é que aquela pessoa pode fazer, ok? Então, a partir desses dois pensamentos sobre a filosofia política, que essa pergunta é sobre filosofia política, para você, qual é a resposta certa? 10 segundos. E aí, conseguiram identificar? Muito bem. Letra E. Certo? Se você colocou ali a letra E, parabéns! Roberta vai lhe dar um chocolate. Por quê? A memória recuperada pela autora vai apresentar ali a relação que existe entre a transformação política, porque agora passou a exercer o poder, certo? E quando se exerce o poder, tem a capacidade de mudar os costumes, ok? Deu para compreender aí, galera? Vamos para a segunda questão que está lá. Muito bem. Essa pergunta é bem interessante. Foi retirada de um artigo da revista da Universidade de São Paulo,
conhecida como USP, do ano de 2007. Veja o que é que diz. No início da década de 1990, dois biólogos importantes, chamados Redford e Robson, produziram um modelo largamente aceito de produção sustentável, que previa quantos indivíduos de cada espécie poderiam ser caçados de forma sustentável, baseado nas suas taxas de reprodução. Certo? Aí fica aí uma dica aí para você perguntar mais ou menos o que isso aí com mais precisão em relação ao nosso grande amigo professor de biologia, Andrei, ele pode lhe explicar aí que aí já é na área dele, tá bom? Os seringueiros do Alto Juruá tinham um modelo diferente, a quem eles afirmava que estavam caçando acima do sustentável, ou seja, dentro do modelo. Eles diziam que não, que o nível da caça dependia da existência de áreas de refúgio em que ninguém caçava. Ora, esse acabou sendo o modelo batizado de Fonte Ralo, proposto 10 anos após o primeiro por Novaro, Bodmer e o próprio Redford, que suplantou o modelo anterior. No contexto da produção científica, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme exposto no texto, foi determinada pelo confronto com vamos ver, letra A, conclusão operacional obtiva por lógica dedutiva, visão de mundo marcada por preconceitos morais, hábito social condicionado pela religiosidade popular, conhecimento empírico apropriado pelo senso comum ou padrão de preservação construído por experimentação dirigida. Ok, muito bem. São as 5 opções que nos deram em relação à resposta da pergunta que foi feita agora para nós, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você olha aí e diz assim, professor, isso é biologia. O que é que tem a ver com filosofia? Olha o que eu te disse. Tem uma areazinha da filosofia que nós vamos conhecer agora, chamada filosofia da ciência. Tá vendo? Como é que a filosofia ela é interessante? Alguns filósofos, eles dizem uma coisa interessante. Diz assim, perguntam eles, a filosofia pode ser considerada uma ciência? E eles respondem não. Por quê? Porque a ciência, ela sempre vai estudar tudo sobre algo. A filosofia vai estudar algo a respeito de tudo. A filosofia vai ter esse olhar abrangente. A filosofia ela vai mexer com coisas do cotidiano. Como eu gosto de dizer para os meus estudantes, né, aqueles que eu dou aula na sala de filosofia, eu digo assim o seguinte para eles, olha, até o motivo de que pode levar você aí ao shopping, ali no sábado à noite, a filosofia tem uma resposta, tem um estudo, tem uma maneira de ver essa questão. Então, a filosofia sempre vai dar um olhar para as coisas mais diversificadas. E dentro desse olhar diversificado, tem uma coisa chamada filosofia da ciência. E aqui, nessa pergunta, ela vai examinar exatamente esse contexto do desenvolvimento científico. E dentro desse desenvolvimento científico, cabe-nos algumas perguntas. Primeira pergunta, quem inventou a ciência? Segunda pergunta, a ciência pode nos dar um padrão de conhecimento de forma que seja aquilo que ela procurou entender, seja correta e irrefutável? Terceira pergunta, podemos dizer que aquilo que não é científico precisa ser descartado? Olha aí, presta atenção nessa pergunta que é importantíssima. Aquilo que não é expressamente científico pode ser descartável, né? Ou pode ser descartado, como por exemplo, o senso comum. Tem uma aula no Educapé sobre isso, dá uma procurada aí, a questão do senso comum. É interessante que alguns estudiosos da área filosófica chegam a afirmar que mesmo que a nossa razão precise prevalecer e mesmo que nós tenhamos ali um olhar, né, em relação ao mundo científico, isso não descarta o senso comum, porque muitas vezes é a partir do senso comum que se começa uma investigação científica. Olha, entenderam o que eu falei?
Terceiro, aquele que não tem um conhecimento científico deve ser considerado um ser destituído de um saber que realmente seja válido? Será? Será que uma pessoa que não foi a uma faculdade, que não fez um trabalho científico, que não tem um olhar sobre aquilo que é ciência, pode o seu modo de pensar, aquilo que ele desenvolveu, o conhecimento que ele desenvolveu com o passar dos anos sobre determinadas coisas, podem realmente serem jogadas fora? Olha aí, algo a se pensar. Então, dentro desse contexto, a partir dessas perguntas, nós temos o que podemos chamar de conhecimento empírico. Que esse conhecimento empírico, que é exatamente que parte dessas duas perguntas que eu lhe fiz, em relação de você não desprezar aquilo que talvez não seja totalmente científico, ou de você olhar para aquele que desenvolveu um conhecimento fora do padrão científico, nós vamos chamar isso de conhecimento empírico, também conhecido como intuitivo, por exemplo, senso comum. São aquilo que é superficial, mas que traz uma informação e muitas vezes de uma experiência casual. Ele muitas vezes constitui a maior parte do conhecimento de um ser humano, porque nem sempre o ser humano vai dominar tudo aquilo que é científico, ok? Deu para você entender? Então, a partir desse pensamento, você pode perguntar, professor, ora, vamos lá, vamos raciocinar aqui, filosofia da ciência, certo? Então, dentro desse contexto da filosofia da ciência, eu posso ter um olhar científico a respeito de algo, a partir de raciocínio lógico, a partir de busca de conhecimento, a partir de desenvolvimento desse saber, mas posso também formar junto com isso um pensamento mais voltado para aquilo que eu já sei, que eu desenvolvi a partir da minha maturidade, da minha vivência e assim por diante. Posso. Então, se há esse conhecimento dentro da filosofia da ciência, há esse conhecimento empírico, então vamos voltar aqui à nossa pergunta. Dentro desse contexto, veja o que a pergunta nos mostra. Os biólogos começaram a fazer esse estudo sobre a produção sustentável, ok? Sobre essa caça em relação a algumas espécies. Depois, foi necessário uma alteração. E essa alteração foi exatamente observada a partir daquilo que já estava sendo desenvolvido na área. Então, houve ali o quê? Uma junção. Não houve, não? O que é que vocês acham? Houve uma junção ou não? Houve uma junção daquilo que foi estudado, daquilo que foi pesquisado, com aquilo que já sabia-se sobre o local. Então, o conhecimento empírico, ele se torna essencial. Ele se torna muitas vezes essencial para se desenvolver aquilo que nós vamos chamar também de ciência. Por isso, a resposta correta é a letra... E aí? Vocês não querem que Roberta dê um chocolate para vocês? Coloca aí no Instagram. Qual é a letra correta? Roberta me falou quando eu cheguei aqui hoje, ela disse assim, olha, tem um saco de bombom aqui para vocês, que eu comprei, professor, para dar para os alunos, olha aí, é uma pessoa rica, semi-rica. Então vamos lá, a resposta é a letra D, o conhecimento empírico apropriado pelo senso comum, tá bom? Ok, galera, a gente vai, mas a gente volta daqui a pouco para continuarmos esse estudo dentro da filosofia do nosso simulado, ok? Um beijo para vocês e até daqui a pouco. Tchau!